Olá, eu sou Carlos Portugal Gouveia, sócio do PG Law, e esse é o PG Talks, o seu podcast semanal sobre governança corporativa. Nesse episódio, vamos tratar de algumas novidades trazidas pela Lei 14.193 de 2021, que criou a Sociedade Anônima do Futebol. Vamos tratar especificamente da possibilidade de termos ações de clubes de futebol negociadas, por exemplo, nas bolsas de valores, e também da possibilidade de termos startups de futebol. Em 6 de agosto de 2021, ou seja, bem recentemente, entrou em vigor a Lei 14.193, que criou um novo tipo societário, a Sociedade Anônima de Futebol. Em uma primeira visão, a lei gera esperança de vermos clubes de futebol, por exemplo, tendo ações negociadas nas bolsas de valores e mesmo termos muita inovação nesse setor com, por exemplo, a entrada de novas startups tentando aí revolucionar a governança no futebol brasileiro. Mas fica a questão, será que a lei vai realmente ajudar a melhorar a governança corporativa dos times de futebol? Antes de tratar da nova lei, é importante lembrar que ela não é a primeira a tentar profissionalizar o futebol brasileiro. A Lei Pelé, que é a Lei 9.615 de 1998, foi a primeira a autorizar entidades dedicadas ao esporte a se organizarem como sociedades civis e empresárias, abrindo a possibilidade de clubes de futebol com fins lucrativos no Brasil. O artigo 27 da Lei Pelé falava em sociedades civis e sociedades comerciais, pois era anterior ao Código de 2002. Mas, bem, qualquer pessoa razoável poderia entender que permitia que as sociedades simples e as sociedades empresárias, as quais incluem explicitamente as sociedades limitadas e anônimas. Ou seja, desde 1998 já existiu uma possibilidade expressa na lei de existirem sociedades anônimas de futebol. E mesmo antes da Lei Pelé, nunca existiu qualquer proibição. A Lei Pelé ela foi alterada em 2000 para permitir a transformação de associações em sociedades civis ou empresárias, com a versão do patrimônio do futebol ser aprovado pela maioria absoluta da Assembleia, ou seja, metade de todos os associados. Tratava-se de uma restrição que não existia na legislação para outras associações, ficando claro que não existia tanto interesse assim na efetiva profissionalização do futebol. Em 2015, a Lei Profut criou mais uma série de regras de responsabilidade fiscal e governança, que instituiu a Autoridade Pública de Governança do Futebol, para fiscalizar a aplicação pelos clubes da nova norma. A gente pode interpretar que foi mais uma tentativa frustrada que acabou não saindo do papel e não favoreceu a profissionalização do esporte no Brasil. Em 2020, finalmente, quase aí 20 anos depois da possibilidade legal na Lei Pelé de transformar associações em sociedades empresárias, o DREI, por meio da Instituição Normativa 81 de 2020, suprimiu uma vedação de que as associações sem fins lucrativos poderiam ser transformadas em sociedades empresárias, superando aí uma restrição absolutamente ilegal que foi constituída pelo regramento das juntas comerciais. Mas, de toda forma, se a transformação propriamente dita sofria barreiras, sempre existiram operações societárias relativamente simples e que gerariam efeito bastante semelhante, como, por exemplo, aconteceu com a Bolsa de Valores de São Paulo em 2008, num processo que ficou conhecido como desmutualização. Então, assim, basta criar uma sociedade anônima como uma subsidiária da associação e depois liquidar a associação. A lei da Sociedade Anônima de Futebol, ela então completaria esse processo de tentar induzir a profissionalização dos clubes ao criar um tipo societário só para eles, que seria a Sociedade Anônima de Futebol. Uma mudança relevante em relação à Lei Pelé é que agora os clubes que sejam associações apenas podem se converter em SAFs e não mais em sociedades limitadas, por exemplo. E também que apenas podem verter o seu patrimônio para SAFs. Mas tal conversão agora pode ser feita por apenas a maioria simples dos presentes na Assembleia e não pela maioria absoluta. Portanto, melhorou sim uma restrição que havia sido criada pela Lei Pelé. Entre as normas de governança que passam a ser aplicadas às SAFs estão a exigência de um conselho de administração e de um conselho fiscal, permanentes. Isso, somado à impossibilidade de se criar uma sociedade limitada de futebol, aumenta os custos de governança para os pequenos clubes. Já parece na largada que a lei foi pensada apenas para os grandes clubes, além de excluir outros esportes.
Outro complicador presente na lei são as supostas regras de conflito, que nos parecem mais um reflexo do clubismo brasileiro do que um desejo de modernização. Primeiro, o controlador de uma SAF não poderá ser controlador de outra SAF. Ou seja, mesmo times em divisões diferentes não podem ter o mesmo controlador. Segundo, se o acionista com mais de 10% tiver qualquer participação societária em outra SAF, perderá o direito de voto. Para uma lei que tinha mais o objetivo de estimular os clubes de futebol a utilizarem os mercados de capitais, tais regras deverão mais limitar do que estimular a abertura de capital, que deveria ser o objetivo máximo da legislação. Nos mercados mais bem financiados do mundo, como a Premier League inglesa, identificamos muitas companhias abertas. O Manchester United, que acaba de contratar o Cristiano Ronaldo, por exemplo, é uma companhia das Ilhas Cayman, com ações negociadas nas bolsas de valores de Nova York, mesmo jogando na Inglaterra. Então, para atuar nos mercados de capitais é preciso liberdade. E a lei da SAF criou barreiras, a nosso ver, desnecessárias. Somam-se a tais restrições da nova lei as já existentes na Lei Pelé, desde os anos 2000, que proíbe qualquer participação societária quando os times estiverem na mesma competição, conforme o seu artigo 27A. A lei da SAF não revogou esse artigo, então essas restrições se cumulam e, na prática, tornam inviável qualquer time de futebol abrir capital. Se abrir o capital tem muitas restrições, pelo menos a Sociedade Anônima de Futebol também estariam autorizadas a emitir as chamadas debêntures FUT, de modo a buscar, no mercado de valores mobiliários, financiadores para suas dívidas. O objetivo maior deveria ter sido eliminar as restrições criadas pela Lei Pelé e permitir, por exemplo, que fossem criadas startups de futebol, com o objetivo de um futuro próximo abrirem o seu capital. Resolvemos criar, ao invés, mais restrições, demonstrando que esse futuro não está tão próximo assim. Provavelmente os clubes continuarão a ter problemas financeiros derivados de uma gestão pouco profissional e sem acesso aos mercados de capitais. Então, a melhor notícia da lei da SAF é a permissão para sua recuperação judicial, disciplinada pela Lei 11.101 de 2005, como veremos com o nosso sócio Tomás Santana no próximo episódio, e também algumas alternativas de renegociação das dívidas tributárias, como veremos também com o nosso consultor Rodrigo Freitas daqui a 2 episódios. No futebol, esse esporte britânico, nada mais adequado do que uma lei para inglês ver. Ao se criar um novo tipo societário cujo objetivo era facilitar o financiamento dos times de futebol, o que acabou acontecendo foi a criação de novos entraves. Sorte dos outros esportes que não têm um tipo societário próprio. Será mais fácil ver no futuro uma startup ou uma companhia aberta de vôlei, basquete, surf ou skate do que de um time de futebol. Sorte deles. E no nosso próximo programa teremos o nosso sócio Tomás Santana discutindo conosco a possibilidade criada pela lei da SAF da recuperação judicial dos times de futebol. Um tema absolutamente essencial e esperamos contar com a participação de vocês. Fiquem à vontade para nos seguir no YouTube, Facebook e no LinkedIn. Basta procurar pelo nome do nosso escritório PGLAW, PGLAW. E se você tiver sugestões para temas dos nossos próximos séries e episódios, por favor, mande o seu e-mail para info@pglaw.com.br. Queremos realmente contar aí com a participação de todos vocês. Até o próximo episódio.